Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós vamos hoje falar sobre oração. Quando eu fazia o seminário, meu professor de homilética, ele dizia para nunca trabalhar a mensagem na dimensão negativa. Mas eu creio que hoje eu vou desobedecer meu professor, eu vou falar da oração e olhar para o lado negativo ou para o lado errado da oração. Mas a minha expectativa ao mencionar aquilo que é errado, aquilo que é negativo, é que nós possamos sim aprender com isso, a fim de termos uma postura diferente. Então, eu não vou falar da oração que Cristo aceita, mas da oração que Cristo condena. A Bíblia mostra que Jesus orava constantemente. Várias são as passagens que afirmam: ele se retirou para orar. Contudo, não temos muitos registros na Bíblia dessas orações que Jesus fez. Os registros que temos são de duas orações, já no final de seu ministério, quando Jesus já via a cruz muito próxima dele. Uma dessas orações é conhecida pelo nome oração intercessória de Jesus, que se encontra em João capítulo 17, e a outra oração é a oração do Getsemane. Na oração intercessória de Jesus, ele ora por ele mesmo. Ele começa orando por ele mesmo. Embora Jesus comece orando por si, a centralidade de suas palavras, do seu pedido, está no Pai. Jesus ora por ele no sentido de que ele quer que o Pai o glorifique com a glória que ele tinha antes da criação do mundo. Em outras palavras, o que Jesus realmente está pedindo ao Pai é que ele quer voltar a viver numa plena comunhão, ou numa união plena que ele tinha com o Pai, antes de se tornar homem, antes de se fazer servo. Depois Jesus ora por seus discípulos e pela igreja, onde então ele concentra a maior parte de sua oração. Na oração do Getsemane, Jesus vive uma agonia profunda e clama ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento que estaria por vir. Entretanto, Jesus, diante a dor e a vontade do Pai, ele prefere que a vontade do Pai se cumprisse em sua vida. Embora, como eu disse, não tenhamos muitos registros das diversas orações que Jesus fez, nós temos na Bíblia ensinamentos de Jesus de como deveríamos orar. Ele, por exemplo, nos ensina a oração do Pai Nosso. E hoje à noite eu vou falar um pouco desta oração. Mas também encontramos um registro onde Jesus nos ensina de como não deveríamos orar. E é exatamente neste texto que eu quero hoje conversar com vocês. A oração que Cristo condena. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Diz o texto da palavra: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam,
antes mesmo de o pedirem. Deus eterno, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra e a Tua presença, e clamamos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que nossos corações, Senhor, também estejam sendo preparados para receber a Tua palavra, que Teu Espírito possa nos conduzir neste processo, e que tenha plena liberdade, Deus, de falar conosco nesta manhã. E eu me coloco em Tuas mãos, que eu seja apenas porta-voz, nada mais daquilo que está no Teu coração, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos se encontra dentro do chamado Sermão do Monte. Jesus orienta seus discípulos a não praticarem as obras de justiça com o fim de serem vistos pelos homens. Eram chamadas obras de justiça a prática de dar esmolas, jejuar e orar. E é dentro deste contexto que Jesus fala da oração condenável por Deus. A oração que Cristo condena, preste atenção, é a oração feita pelos hipócritas. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, a primeira parte diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não as possui. A hipocrisia é o ato de você querer ser o que não é. O hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. E há 3 razões neste texto que Jesus apresenta pelas quais a oração do hipócrita é condenada. Então eu quero ver com vocês cada uma dessas razões nesta manhã. A primeira razão, ela não é autenticada pela verdade. A oração feita pelo hipócrita não tem valor diante de Deus, porque ela é uma mentira. Não tem o carimbo, não tem a autenticação da verdade. Os seus atos externos não correspondem com suas intenções internas. Precisamos compreender que a oração que Deus ouve, segundo Jesus, é a oração verdadeira, a oração sincera, a oração que não possui cera, que não está encobrindo rachaduras. Sincera vem desta ideia. Os homens faziam vasos, e muitas vezes esses vasos trincavam, e então eles passavam uma cera sobre os vasos que encobriam aquelas trincas. Nossas orações não podem ser assim. Elas precisam mostrar que somos de verdade. E isto significa dizer que a oração, aos olhos de Deus, começa não no ato de nossa fala, mas no que nós vivemos antes de nos colocarmos em oração. Muitas vezes nós chegamos a Deus e nós dissemos, nós vamos orar, e nós pensamos que ao iniciarmos a oração, demos o início, mas para Deus, a sua oração ela já começou antes de você abrir os seus lábios, antes de você dar início à primeira palavra. Os seus atos lá fora são a sua expressão de oração. Os nossos atos, e preste atenção nisso, as nossas intenções precedem a oração que fazemos, assim como precedem a adoração que oferecemos a Deus. Quando entramos na presença de Deus para falarmos com Ele, são os nossos atos anteriores e intenções que autenticarão nossas orações.
Precisamos compreender isso para que não venhamos nos tornar hipócritas diante de Deus. Porque o hipócrita vinha e fazia uma bela oração, mas os atos que o precediam não correspondiam com as palavras que eles estavam proferindo. E alguns textos eu vou apresentar aqui só para mostrar como isso é uma verdade. Provérbios 28, verso 9, diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Provérbios 15, versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício, e sacrifício nesse tempo era a adoração prestada a Deus. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Em João capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Na prática, isso significa que Deus ouve a oração do homem que trata bem a sua esposa. Deus ouve a oração da esposa que é submissa a seu marido. Deus ouve a oração do filho que honra seu pai e a sua mãe. Do empregado que trabalha com excelência. Do patrão que paga com justiça seu funcionário. Do amigo que não é amigo da onça. Do policial que não abusa de sua autoridade. Do cidadão que respeita as leis vigentes. Do irmão que supre no possível a necessidade do outro. Do irmão que faz o possível para não ser pesado ao outro. Deus ouve aquele que pratica a justiça, que se apresenta diante dele com um coração sincero no serviço ao próximo. Deus ouve e se alegra naquele que faz obras de justiça, não para serem vistas por homens, mas para satisfazer unicamente ao coração do Pai. Isso significa dizer que Deus não ouvirá nossas orações, nem os nossos louvores, se não vivermos as obras de justiça de segunda a sábado. Não adianta chegarmos aqui no domingo, sem que na segunda, terça, quarta e quinta, os dias anteriores, tenhamos vivido com justiça, com retidão, com honestidade, com integridade, tenhamos sido misericordiosos com os irmãos. Não adianta chegarmos aqui para orarmos ou prestarmos uma adoração, sem que a nossa vida não esteja sendo adequada à vontade de Deus, à palavra de Deus. Não adianta chegarmos aqui com belas roupas, prestarmos um culto bonito, se não vivermos o amor de Cristo nos demais dias da semana. Nosso culto a Deus, ele é prestado e autenticado pelo que nós vivemos durante nossa semana. Este culto é aceito por Deus, é recebido por Deus, se durante a semana nós vivemos um culto para o louvor da sua glória. Caso contrário, nós somos hipócritas. Adoramos um Deus de amor, que sacrificou seu próprio Filho por amor a nós, mas vivemos egoisticamente, vivemos centrados em nós, sem disposição de sacrificarmos a nós mesmos pelo bem maior de todos. A segunda razão que Jesus apresenta pela qual a oração do hipócrita é condenada por ele, é que ela é produzida pela vaidade. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: eles, se refere aos hipócritas, gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Vaidosa
é aquela pessoa que deseja ter o reconhecimento de seus próprios dotes e méritos, sejam eles físicos ou intelectuais. O vaidoso, ele demonstra o seu orgulho pelo sucesso obtido por ele mesmo. Eles oravam em pé, diz o texto, nas sinagogas e nas esquinas, com o fim de serem vistos pelos outros. Tudo que desejavam era o reconhecimento das demais pessoas. E neste caso, o reconhecimento de que eles eram então homens espirituais. Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus afirma o valor positivo, preste atenção nisso, que há na prática das obras da justiça. Ele não está condenando a prática destas obras. Ele não está dizendo que não devemos dar esmolas, que não devemos jejuar ou orar. Entretanto, ele condena a prática quando a intenção daqueles que a praticam é de serem vistos pelos homens. Neste caso, suas obras de justiça não serão recompensadas pelo Pai Celestial, diz Jesus, porque são frutos da vaidade. Muitas vezes precisamos estar atentos aos nossos corações, para que se aquilo que nós realmente estamos fazendo não são frutos de uma vaidade, se não estamos desejando, na verdade, mostrar aos homens o que fazemos. Mas preste atenção, porque em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim, olha: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Os discípulos de Jesus devem ser vistos praticando boas obras. Contudo, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Deu para entender? Simples, né? Nós temos que viver praticando boas obras. E as pessoas verão você praticando boas obras, e devem ver você praticando boas obras, para que Deus seja glorificado, mas no seu coração, você não deve fazer estas boas obras com a intenção de ser visto, buscando glória para você. Isto é vaidade. Portanto, o que diferencia se sua obra de justiça é aceitável por Deus, é a intenção com que você a pratica. Se sua intenção é glorificar somente a Deus, ela é aceitável por Ele. Se ela é realizada em secreto, né? Jesus usa essa palavra. E o realizar em secreto significa que você realiza para apenas um espectador, Deus. Ainda que você pratique ela e os homens ao redor a vejam, mas em seu coração você a pratica em secreto, é somente para Deus que você a faz. E Deus, que vê no secreto, se agradará de sua ação. A terceira razão pela qual a oração do hipócrita é condenada por Cristo é porque ela é vazia de intimidade. Veja só o texto de Mateus capítulo 6, verso 7 e o verso 8, vou ler só apenas a parte A do verso 8, diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Era costume também dos hipócritas não apenas escolher lugares mais públicos para orar,
com a intenção de serem vistos, mas também estenderem suas devoções, repetindo as mesmas palavras a Deus. E eu lembro a vocês, palavras não autenticadas pela verdade, palavras produzidas pela vaidade e vazias de intimidade com Deus. E como poderiam ter eles intimidade com Deus se viviam na mentira, se viviam fingindo ser o que não eram e buscando o reconhecimento de homens? Não se cria intimidade com Deus dessa forma. A ausência de intimidade com Deus fazia com que suas orações fossem semelhantes às feitas e realizadas pelos pagãos. O pagão, dirigindo-se ao seu Deus, ele tinha o hábito de repetir as mesmas frases, diversas vezes. E quem sabe com isso, entendiam que os deuses lhes dariam ouvido, cansado, quem sabe, de ouvir aquelas repetições, aquelas orações. E eles faziam isso, na intenção então de tentar mobilizar o coração de seus deuses para aquilo que eles desejavam. E parece-nos que Jesus está dizendo que estes homens, a quem ele chama hipócritas, estavam tendo o mesmo tipo de relação com o Deus de Israel. Achavam que por repetir constantemente as mesmas falas, iriam conseguir dessa forma mobilizar o coração de Deus para aquilo que eles gostariam que Deus realizasse. Porque não tinham intimidade com Deus. A falta de intimidade levou estes homens religiosos a acreditar que o Deus de Israel se agradava de sacrifícios como os deuses pagãos. E por isso eles queriam mostrar, fazer notórias suas obras de justiça. E todo o sacrifício que eles acreditavam estar fazendo por meio daquilo, através de esmolas, dos jejuns e da oração. E essa era a forma que eles estavam tentando dizer às pessoas que os cercavam: vejam como sou agradável a Deus, vejam como sou um homem espiritual. Em outras palavras, estes homens oravam e faziam boas obras, confiando que desta forma se tornavam justos aos olhos de Deus, e principalmente aos olhos dos homens. E eu vou dizer aqui algo: Deus prefere a obediência produzida por um coração quebrantado, isto é, por um coração que não está apoiado em seus méritos, do que sacrifícios de pessoas que apoiam suas vidas em seus próprios méritos. Deus prefere obediência produzida por um coração quebrantado. Alguém que reconhece que é pecador, mas que não está apoiando sua vida em seus próprios méritos, mas confiando na bondade e na misericórdia de Deus, do que sacrifícios de pessoas que se apoiam e confiam em sua própria força, em seus méritos. E eu vou me arriscar a dizer algo aqui. Se eu errar, Deus, o Senhor me perdoe. Penso que Deus prefere até mesmo a desobediência daquele que se compreende pecador e injusto, porque este ainda está mais perto do arrependimento, porque se entende como pecador e injusto, do que a obediência daquele que confia em sua própria justiça e que deposita sua fé em suas próprias obras, porque ele confia em si mesmo e não está acessível para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Muitas vezes agimos como os pagãos. Eu, pelo menos, muitas vezes me vejo nessa luta. Oramos repetidamente, participamos de correntes de orações, jejuamos,
constantemente, tentando mover a vontade e o coração de Deus através destas coisas. E como eu disse, Deus não condena a prática das obras de justiça, mas Ele condena as intenções de nossos corações. Muitas vezes nós fazemos isso, mas não há sinceridade e verdade nas nossas ações. Não há um coração quebrantado, apenas um desejo de manipular a vontade de Deus para a nossa própria vontade, para a realização de nosso bem-querer. E fazemos isso acreditando que de tanto insistirmos, Deus irá se compadecer e realizar aquilo que nós desejamos que Ele realize. A oração que move o coração de Deus é a oração sincera e verdadeira. Ela pode até acontecer, talvez dentro de uma corrente de oração, mas não foi porque você se engajou na corrente de oração que Deus vai lhe atender, mas quando Ele encontra um coração sincero e quebrantado diante dEle. Deus ama um coração contrito e quebrantado. Deus se agrada em um coração contrito e quebrantado. Às vezes pensamos que precisamos de correntes e correntes. E eu me lembro de uma mulher que não podia ter um filho. E no texto bíblico, diz que todas as vezes que ela subia no templo para adoração, porque o povo de Israel peregrinava uma vez ao ano para Jerusalém para adorar, e todas as vezes que ela fazia isso, ela se sentia ferida, porque a outra mulher de seu marido tinha muitos filhos, e a ofendia. E diz que num determinado momento, num determinado dia, em uma dessas subidas a Jerusalém, quando ia lá o seu marido oferecer sacrifícios, essa mulher decide então ir e chorar aos pés de Deus. E quando lá ela estava, chegou o sacerdote, e ouvindo ela gemendo, achou que ela tinha bebido muito, né? E foi dar uma bronca nela. E ela disse: não pense isso de tua serva. É meu coração que dói demais, porque Deus tem me negado um filho. E o sacerdote disse para ela: hoje Deus ouviu tua oração, vai em paz. E passou então um tempo, nasceu um jovem, uma criança chamada Samuel, que se tornou um profeta. O que fez com que Deus se compadecesse foi a oração sincera e verdadeira daquela mulher, que nem sequer palavras conseguiam expressar, ao ponto do sacerdote achá-la que estava bêbada. Mas quando Deus viu aquele coração dolorido, contrito, quebrantado, Deus ouviu aquela oração. Deus nos chama à sua intimidade. Ele chama você à sua intimidade. Ele deseja ouvir suas histórias. Ele deseja ter um tempo com você. Ele quer falar dos planos que Ele possui para você. Ele quer ouvir sim também aquilo que está no seu coração, suas lutas, seus conflitos, suas dificuldades, suas dores, suas alegrias, suas vitórias. Deus quer construir com você uma intimidade. Em vez de ficar repetindo palavras e frases que muitas vezes soam como espirituais, na esperança de ganhar a atenção de Deus, faça uma oração sincera. Fale daquilo que realmente está dentro de você. Seja honesta com Deus. Seja honesta. Deixe seu coração ser derramado diante de Deus, porque é disto que Deus gosta. Cristo condena a oração do hipócrita. E nós precisamos nos avaliar com muita sinceridade, para que nós também não venhamos nos tornar hipócritas. E aí eu quero deixar três perguntas para você, em cima daquilo que nós falamos, para você refletir. A primeira, para que você possa olhar para si mesmo e responder: a minha vida é um culto a Deus? Será que quando você chega aqui no domingo, na segunda, na terça, na quarta, nos dias anteriores, você realmente
viveu um culto a Deus? Você foi uma expressão de Deus ao seu próximo? Porque servir a Deus só acontece servindo ao próximo. Ou você só cultua a Deus nos momentos específicos de adoração? Quando a igreja se reúne aos domingos na escola bíblica, num culto, aí você adora a Deus. A segunda pergunta que você deve fazer: as boas obras que você faz são com a intenção de serem vistas pelos homens ou de serem vistas pelo único espectador, o Deus de Israel? E por fim, suas orações são frutos de um coração derramado diante de Deus ou expressões vazias de intimidade? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Deus amado eterno, eu sei que estás neste lugar e nós queremos apresentar uma oração que agrade ao Senhor. Nós queremos, Senhor, ter uma vida que quando nós pronunciarmos nossas palavras ao Senhor, quando nós levantarmos nossas mãos ao Senhor, quando nós cantarmos ao Senhor, tudo que nós fizermos possa ser expressão verdadeira de adoração ao Senhor. Nós queremos ter uma vida onde possamos, Senhor, mostrar o Teu amor às pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, mostrar o Teu amor aos nossos vizinhos, nós queremos mostrar o Teu amor aos nossos irmãos aqui, nós queremos viver verdadeiramente um evangelho, Senhor, para que quando as nossas orações forem apresentadas, quando o nosso clamor, Senhor, chegar diante de Ti, possa chegar com aroma suave e agradável. Não queremos ser encontrados, Senhor, nesta lista como os hipócritas. Nós queremos sim ter corações verdadeiros e sinceros ao Senhor. Não queremos esconder nada, nem nossos erros, Senhor, nem nossas falhas, porque são partes do nosso ser, e tudo nós queremos apresentar diante do Senhor. Também, Senhor, os dons, aquilo em que acertamos, porque queremos que o Teu Espírito nos conduz neste processo. Nós queremos, Senhor, sermos homens e mulheres que orem, que Te agradem, homens e mulheres de corações abertos e derramados diante do Teu altar, homens e mulheres, Senhor, que não tem nada a esconder, livro aberto diante do Senhor. É o que nós desejamos, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos leve, nos guie, nos conduza debaixo da Tua paz, do Teu cuidado, nos dirigindo a fim de que sejamos cada vez mais íntimos, mais próximos do nosso Deus e Salvador. Santo Espírito, Tua voz queremos ouvir a cada dia, para vivermos segundo o coração do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.